pessoal, bom dia de novo. Então, como eu disse para vocês, a gente vai começar o nosso módulo 20, ângulos em polígonos, tá? Ali a página 431 eu não vou ler, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem ler na casa de vocês. Vai falar sobre um pouco dos açudeiros portugueses, como que surgiu, o que ele tem a ver com as figuras geométricas, tá? Então vocês podem ler ele na casa de vocês. E aí a gente vai na página ali 432, que vai falar ângulos de um polígono. Então, ele deu uma figura mais ou menos igual a essa aqui ali, né? E ele fala ali, né, ó. Dois lados de um polígono são chamados de consecutivos quando possuem um vértice em comum. No pentágono ABCDE abaixo, por exemplo, os lados AB e BC, eles são consecutivos, pois possuem o vértice B em comum, tá? Então, tá vendo, ó, AB e BC são consecutivos, porque eles têm o B ali em comum. AE e ED também são consecutivos, porque tem o D ali em comum, tá? Chama-se ângulo interno de um polígono, ou simplesmente ângulo do polígono, todo ângulo formado por dois lados consecutivos. Então, o que é o ângulo? O ângulo é isso aqui, ó, tem dois lados consecutivos, o encontro deles ali, eu vou chamar de ângulo, tá? No pentágono ABCDE, representado acima, temos 5 ângulos internos, um em cada vértice. Então, eu não tenho 5 vértices aqui, o A, o B, o C, o D e o E, e eu tenho também 5 ângulos, ó, o ângulo A, o ângulo B, C, D e E, tá? Aí ele fala quais são esses ângulos. Quantos ângulos internos um polígono convexo de 50 lados possui? Então, ele vai possuir 50 ângulos, né? Se ele tem 50 vértices, ele vai possuir também 50 ângulos. Assim como esse tem 5 vértices, vai ter 5 ângulos. Assim como um triângulo tem 5 vértices, vai ter 5 ângulos também, tá? Então, o número de vértices é o mesmo número de ângulos. Aí ele vai fazer uma revisãozinha ali com vocês do que são polígonos convexos e não convexos. Aqui eu coloquei convexo com M, né? Meu Deus do céu, que assassino no português. É com N, tá, gente? Por favor. Ali tá certo, né? Convexo e não convexo. O que é um polígono convexo? Então, um polígono convexo é que a gente vê, ele é fechadinho e ele não vai ter nenhuma entrada. Então, o que isso quer dizer? Ó, se a gente pegar dois pontos dentro desse polígono, a gente traça uma reta, essa reta vai estar dentro desse polígono. Então, ele é convexo. O que é o não convexo, ou alguns livros também chamam de côncavo? É um que a gente pega dois pontos e quando a gente traça a reta, ó, ela pega uma parte de fora, tá vendo? De repente assim, se eu pegasse um ponto aqui e um ponto aqui, eu ia traçar e ia estar dentro, não ia? Mas tem casos que vai ser fora. Se eu pegasse aqui e aqui, ó, também ia ser fora, tá vendo? Aqui e aqui também ia ser fora. Então ele é não convexo, tá? É só uma relembrada aí, vocês já aprenderam isso, tá bom? Chama-se ângulos... Então, a gente aprendeu os ângulos internos, tá? Do polígono convexo. Agora, a gente vai aprender sobre os ângulos externos. Então, ó, chama-se ângulo externo de um polígono todo o ângulo adjacente a um de seus lados internos. Para visualizar um ângulo externo, prolongamos um dos lados do polígono. Por exemplo, os ângulos BAF aqui, BAF... E EAG são ângulos externos. EAG. Tá vendo? Então, ó. Essa figura aqui é a mesma que essa, tá? Então, a gente tinha aqui, ó, o ângulo A, por exemplo. Quem que é o ângulo externo aqui? Então, ele prolongou esse lado. E o ângulo externo agora é esse aqui, ó. Tá vendo? É o BA e aqui ele chamou de F. E aqui também, ó, a gente fez para um lado, vamos fazer para outro lado, ó. EAG. Então, a gente prolongou essa reta e achamos esse ângulo externo aqui. Aí ali na página 433 ele fala assim, ó. Em relação às figuras anteriores, que são essas duas aqui, suponha que o ângulo EAB meça 120 graus. Então, ó, EAB mede 120 graus. Esse ângulo aqui, ó, 120. Aqui também, tá, ó, EAB 120 graus. Nesse caso, qual será a medida do ângulo BAF? Então, ó, BAF não é esse? Qual que é a medida dele? Aqui, quando a gente tem uma reta, a gente tem um ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus.
Então, tudo isso daqui, ó, dá 180, não dá? Só que eu já tenho 120 aqui. Então, quanto falta para dar 180? É só a gente fazer 180 menos 120, que vai dar 60. Então, esse ângulo aqui, ó, BAF, ele mede 60 graus, ó. 120 mais 60 dá 180. Mesma coisa aqui, ó. A gente tem um ângulo de 180 graus, aqui mede 120. Então, quanto que vai medir aqui? 180 menos 120, ó. Deu a mesma coisa que o de cima, né? Então, ele também vai medir 60 graus, tá? Agora eu vou apagar pra gente fazer o número 3 e o número 4. Aí o número 3, ele fala assim: considerando dois ângulos externos de um polígono que tem um vértice em comum, como exemplificado nessa figura aqui, o que se pode afirmar sobre as medidas desses dois ângulos? Então, o que a gente pode falar sobre a medida desse ângulo e desse ângulo? Bom, aqui eu vou ter um ângulo ali, que eu vou chamar de X, por exemplo, tá? Vou chamar de alfa, tá? Geralmente ângulo a gente chama de alfa, beta, letras gregas, tá? Então, ó, a gente tem aqui um ângulo raso de 180 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo alfa. Quem que vai ser esse ângulo aqui? É 180 menos esse ângulo aqui, não é? Tá, então ele vai ser 180 menos esse ângulo alfa. Agora, vamos pensar nesse ângulo aqui, ó. Tem um ângulo raso aqui. Quanto que vai valer aqui? Então, vai ser isso daqui, mais isso vai ter que dar 180. Então, esse ângulo aqui também é 180 menos esse ângulo alfa aqui. Então, tá vendo que eles são iguais? Tá? Então, podem escrever lá que os dois ângulos eles vão ter medidas iguais, pois eles são adjacentes do ângulo interno alfa, tá? Então, pode escrever isso ali, ó. Os dois ângulos têm medidas iguais. Pois são adjacentes do ângulo interno P, tá? Que é esse ângulo aqui, ele chamou de P, tá bom? Aí, ele fala assim, em cada vértice de um polígono, há dois ângulos externos. Então, a gente viu aqui, ó, que cada vértice aqui, a gente tem dois ângulos externos dele. Em função do que foi observado no item 3, o que a gente observou no item 3? Que eles são iguais, né? Então, como eles são iguais, costumamos considerar um único ângulo externo por vértice, tá? Então, como eles são iguais, a gente considera apenas um. Então, a gente fala que cada ângulo interno, cada vértice vai possuir um ângulo externo, tá? Aí no número 4 ele fala assim, ó, de acordo com a afirmação acima, quantos ângulos externos possui um polígono convexo com 50 lados? Então, se ele tem 50 lados, ele vai ter 50 vértices. E se ele tem 50 vértices, vai ter 50 ângulos internos e 50 ângulos externos, tá? Então, pode colocar ali na número 4, que é 50, tá bom? Agora, como a gente tem tempinho ainda, eu vou passar o exercício número 1, tá? Vamos tentar fazer o 1 e o 2 e o 3, vamos ver se a gente consegue fazer, tá bom? Bem rapidinho esses, tá? Vou apagar aqui então. Ali o exercício número 1, ele dá um desenho ali pra gente, e aí ele fala pra gente pegar o nosso transferidor e medir cada um dos ângulos. Eu já medi, tá? Então podem colocar aí. Se quiser medir, pode medir na casa de vocês. Mas como o meu transferidor é pequeno e o meu desenho não ia ficar certinho, né? Vocês não iam enxergar quando eu colocasse aqui. Então, eu já medi e coloquei, tá? Então, aqui tem 90 graus, aqui 115, o G 49 e o H 106. Aí, ele fala pra gente que é pra gente calcular os ângulos externos. Então, eu tinha que calcular esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui e... Deixa eu pôr pra cá. E vamos calcular esse ângulo aqui, tá?
Como que a gente calcula, então, um ângulo externo? Então, da letra E ali, a gente vai calcular como? A gente vai pegar 180 e vai tirar 90. Na letra F, a gente vai pegar 180, porque a gente vai prolongar e fazer um ângulo raso, e tirar 115. Do ângulo G, 180, sempre vai ser 180, tá? Menos o ângulo interno. Então, como que a gente calcula o ângulo externo? A gente faz 180 menos o ângulo interno desse ângulo que a gente quer saber, tá? Então, é assim que a gente faz. 180 menos 90, 90. Então, aqui mede 90. 180 menos 115, 65. Então, esse ângulo aqui vai medir 65. 180 menos 49, 131. Então, esse ângulo aqui, ele mede 131. E 180 menos 106, 74. Então, esse ângulo aqui, ele mede 74. Tá? A número 2, ela fala assim, ó. Com régua e transferidor, desenhe um triângulo que tenha um ângulo interno medindo 70 e o outro medindo 80. Então, como vocês vão fazer aí? Vocês vão pegar a apostila de vocês nesse espaço embaixo, vai desenhar uma reta, vai pegar o transferidor, vai medir lá 70 graus, aí vai marcar lá os 70 graus. Vai medir ali 180 graus, vai medir 80 graus, que é o segundo ângulo. Vai marcar ali. Aí vocês vão ligar esses pontos, tá? O meu tá bem ruim aqui, porque eu não medi, né? Mas então ali vai ter 70, aqui vai ter 80, tá? Então 70 e 80. Certo? Ó, vou mostrar pra vocês o meu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Tá? Eu fiz ali o ângulo de 70 e o ângulo de 80. Aí ele fala assim. Qual a medida do terceiro ângulo desse triângulo? Use o transferidor para determiná-lo. Então, ele quer saber a medida desse ângulo aqui. Você vai pegar seu transferidor, você vai colocar lá e você vai descobrir que ela mede 130 graus, tá? Tudo isso usando o transferidor que vocês já sabem usar. Aí ele fala assim, calcule a medida de cada ângulo externo do seu triângulo. Então, qual que vai ser a medida desse ângulo externo aqui do 70? É igual a 180. Vamos fazer assim, ó. Eu vou chamar meu triângulo de ABC, tá? Então, vou mudar aqui. Aonde está o 70, eu vou pôr o A, porque ele foi o primeiro ângulo que a gente determinou. Então, o meu ângulo A externo vai ser quem? 180 menos 70. O meu ângulo B vai ser quem? O externo? 180 menos 80. E o meu ângulo C vai ser quem? 180 menos 130, tá? Então, quanto que vai ficar? 180 menos 70, 110. 180 menos 80, 100 graus. E 180 menos 130, 50 graus. Então, tá determinado aí o ângulo externo de cada um, tá? Desenhem certinho esse triângulo, tá bom? Usando o transferidor de vocês, tá? E aí ficou faltando a número 3. Pessoal, para essa aula não ficar muito longa, eu vou deixar o número 3 para a próxima aula, tá? Então, vocês podem pensar um pouquinho nele na casa de vocês. Ele é bem facinho de fazer, tá? Então, se vocês quiserem dar uma pensadinha aí como que faz, é muito simples. Uma soma, ela já resolve o seu problema, tá? E aí, para casa, vocês vão fazer lá a página 440, os exercícios 1, 2 e 3. Que também são bem simples, tá? Vai ser sobre medida de ângulo interno, medida de ângulo externo, desenhar usando o transferidor no caderno, ali é número 2, tá? Então façam aí na casa de vocês e na quinta-feira a gente corrige, tá bom? Então é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia, bons estudos pra vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!